estar aqui. Amém? Meus queridos, nós devemos sempre estarmos conscientizados. Nos outros tempos eu não estou mais pregando, eu estou trazendo uma palavra de incentivo, de conhecimento a respeito da palavra do Senhor. E hoje, quando nós falamos aqui a respeito do texto que lemos, o capítulo 7, o versículo 24, sempre a respeito do apóstolo Mateus. Aleluia, o texto muito mencionado, mas nós precisamos sempre fazer a avaliação e chamar, sempre nos advertir a nossa atenção a respeito da grande oportunidade qual foi concedido a cada um de nós, se nós não tentar com mais exigência pela palavra do Senhor. Assim nós estamos tudo para ser felizes e cabe a nós não sabemos variar. Só faz um testezinho hoje, né? Dos irmãos, onde está escrito o textuário da nossa lição de hoje? João 14, 15. Capítulo 14, versículo 15. São memórias, não acredito, né? É o professor não sabe não, tá? O professor aqui não sabe não, tá? Amém? Nosso querido, que Deus abençoe. Nós vamos falar de 7 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 de Provérbio. Aleluia. E assim está escrito: a sabedoria edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. E essas 7 colunas vão dar interpretação, apanhando na Bíblia, e é a parte fundamental, como diz o texto, nós falamos no capítulo 7, versículo 24. E o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Entendeu? E essa prudência diz: aquele que ouve a minha palavra e o pratica é semelhante a uma pessoa prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando falamos sobre o alicerce, então há uma necessidade de falar também sobre as colunas. O presbítero Mário, pela mestre obra, né, sabe que a coluna é a parte de sustentação da casa. E nós precisamos estar baseando a palavra, mas também um material que é dado a cada um de nós, para que nós temos assim, aleluia, a convicção daquilo que nós fazemos, porque nada na incerteza nós conseguimos amanhã conseguir o seu objetivo. Então, nós podíamos falar até, eu tenho até mais coluna, mas se não falar sobre as 7, aleluia, porque o 7 vai falar você, eu sou o 8, né? Mas o sábio Salomão colocou 7, mas nós temos muito mais para falar sobre isso, que traz a sustentação à nossa casa. A primeira, irmãos amados, coluna, fala que da misericórdia de Deus. Essa misericórdia de Deus, todos nós, um texto, uma palavra muito citada, e muitas vezes estão no respeito, irmãos amados, confiante na misericórdia de Deus. É uma coisa que nós devemos sempre falar, nós refletimos que a misericórdia de Deus é um ponto que nós devemos sempre refletir. Por que a misericórdia? Porque se olhar na misericórdia, entendeu? Justamente a pessoa é justamente miserável, que está perdido, desamparado, dentro de situação, aleluia, que encontra o homem pobre, o pecador distanciado da presença de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão bom que sempre dá oportunidade para nós, como está escrito no capítulo 5, do versículo 24 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo, que aquele que ouve a minha palavra, aleluia, e crê naquele que eu tenho a vida eterna e não entrará em condenação. Então, o primeiro passo, irmãos amados, quando nós ouvimos a palavra de Deus, então, aí que vem a cumprimentação da palavra misericórdia. Então, ele nos acode, entendeu? Ou vem nos acolher, aí completa a palavra misericórdia, quer dizer, Deus acolheu aquele miserável que estava justo, perdido, sem esperança. Então, como falamos sobre isso, nós temos que avaliar justamente a nossa posição e olhamos para Deus, como nós lemos nessa manhã, eu fiz a pergunta a respeito do textuário de nossa lição. Se me amares, guardarás os meus mandamentos. Então, quando nós transmitimos o mandamento de Deus, então reconhecendo, nós estamos sendo ingratos para Deus. Nós estamos dispensando ou desprezando o
o grande amor, os favores de Deus sobre cada um de nós. Então, dentro dessa colocação, nós vemos que Tito, no capítulo 2, versículo 11, que está dizendo que a graça de Deus é manifestada, trazendo a salvação a todos os homens. E o versículo número 2, que a graça nos ensina, aleluia, nos ensina, aleluia, para que nós renunciamos à impiedade do mundo, à impiedade mundana, num mundo completamente contraditório à vontade de Deus. Então essa graça nos ensina, nos comove, leva, irmãos amados, a reconhecer que nós estamos aqui justamente por essa graça, e essa graça é a misericórdia de Deus para cada um de nós, que tirou lá da pior situação, aleluia, colocou numa posição de estar, que abriu o nosso entendimento, aleluia, agora passa todos nós parar na refletir, como diz Paulo escrevendo no capítulo, justamente Romanos, capítulo 10, versículo 17, o que ele está dizendo? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso que todos nós precisamos ter é a primazia da nossa vida a respeito da palavra de Deus. Então, isso é justamente a complementação da sua primeira coluna, é reconhecer, como diz o título do capítulo 3, no versículo 5, diz, não é pelo nosso método, aleluia, nem capacidade, entendeu? Nem pelas nossas obras que nós fomos alcançados. Nós fomos aqui alcançados pela misericórdia, pela regeneração, pela lavagem do Espírito Santo em nossa vida. Então, toda a atuação de nossa vida, irmãos amados, nós precisamos saber que nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Isto, então, é um material justamente para nós construir a nossa casa, aleluia, para ter convicção. Então, nós precisamos desse material. Entendeu? Nós vamos ter esse para poder preparar bastante mais, entendeu? Mas vamos sempre avaliar, nós vamos ensinar para falar menos sobre a 7, né? Menos sobre a 7. Então, a segunda coluna fala o quê? Da sua justiça. A justiça de Deus, irmãos amados, como está escrito no capítulo 3, e o capítulo 5, versículo 1 de Romanos, que ele sendo justificado pela fé, o quê? Temos paz com Deus. Essa é a justificação. Aleluia. Então, o que é a respeito? Há dois tipos de justificação. A sabedoria, a justificação de Deus, aleluia, é compassível. Mas a justificativa do mundo, ela é cruel, ela é vingativa, ela é má. É por isso que nós vemos muitas vezes na programação, pessoa, quando ele é injustiçado, é prejudicado alguma coisa, ele já não quer justiça. Ele não está querendo justiça, ele está querendo vingança. Aleluia, como está na lei da pessoa, aleluia, se ele matar também tem que ser morto. Se ele cortar a mão do outro, também tem que cortar a dele. Isso é a justiça do mundo. Mas a justiça de Deus, irmãos amados, sempre apiadando de cada um de nós, reconhecemos a nossa limitação e sempre está pronto nos ajudar. Que a função do Espírito de Deus para nós, o quê? É sempre nos ajudar, nos confortar, nos consolar, ensinar. Isso justamente, irmãos amados, que está conosco. E nós devemos sempre fazer essa avaliação e glorificamos a Deus. Então, adiante dessa colocação que nós aprendemos, essa justiça, como está? Isaías, capítulo 59, o versículo 1 e o versículo 2, um texto também bastante conhecido, quando ele está dizendo, aleluia, que a mão de Deus não é encolhida, para que não possa falar, nem um pouco seus ouvidos vedados, para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação aleluia, da criatura e o Criador. Então, as nossas procedências, se não tiver, irmãos amados, baseado dentro da palavra de Deus, aleluia, então o nosso material está completamente danificado. E não tem mais, mas aquele que pratica, reconhecendo que nós estamos aqui, porque Deus, na sua santa e misericórdia, desconsiderou, aleluia, desconsiderou justamente a nossa incapacidade, entendeu? E, como diz assim, perdoa o nosso pecado, e como falamos de separação, falamos completamente de morte. Hoje até falando sobre isso, que no Antigo Testamento, no regulamento da lei, entendeu? Então a morte é escancarada, mesmo não fazia. Mas hoje nós estamos na dispensação da graça, entendeu? A graça é muito mais rica, porque todos nós, aleluia, como diz o prefeito, mas pregando a respeito, irmãos amados, dá cinco, vigilou, ele é assim prudente.
Assim prudente, irmãos amados, e assim estava no mesmo propósito, a mesma veste, todas elas se adormeceram, todas elas na mesma esperança. Irmãos, o que aconteceu? Por que perderam? Porque deixou de fazer o que podia fazer. Assim levou azeite na sua lâmpada e também levou uma reserva. Então, isso, irmãos amados, está dando ao esposo o que elas fez, cochilaram, todas elas cochilaram. Mas quando ouviu a voz aí do esposo, ela tinha uma reserva, mas as outras não. Aí vai, entendeu? Vai pedir socorro de só depressa, não te dizer não. Não tem como passar. Vai antes que vem, porque não pode nem a mim depois. Aleluia! Então todos nós, irmãos amados, precisamos o quê? Como Paulo diz na sua expressão, no capítulo 1, versículo 12 de Timóteo, dizendo: por essa causa eu padeço, mas não me vergonho, porque eu sei que em quem eu crido, ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Tudo que nós fazemos na obra de Deus, faz com amor, com dedicação, com carinho, sabendo, irmãos amados, que essa recompensa vem no momento certo, na hora certa, no tempo certo. Aleluia, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele sempre quer retribuir em dobro. Então esta, irmãos amados, coluna que fala da justiça. Então a primeira coisa nós temos que parar, mas repetimos, como diz o apóstolo João, lá no capítulo 1, versículo 9, que está dizendo: aleluia, filhinho, ele está dizendo lá essas coisas, eu escrevi para que não pequeis. Mas se nós pecar, aleluia, nós temos um advogado. Entendeu? Então é esse conselho, porque nenhum de nós está, irmãos amados, aleluia, livre de uma oscilação, uma queda, uma decadência na nossa caminhada espiritual. Todos nós, por isso que a palavra, sempre, irmãos amados, a prudência. Então nós devemos também saber duas colocações a respeito da sabedoria. O que é sabedoria? Isto, a palavra sabedoria é que é, aleluia, como nós aprendemos, agir prudentemente, aleluia, e julgar corretamente. Isto é a palavra sabedoria: agir corretamente e julgar, agir prudentemente e julgar corretamente. Então, todos nós, aleluia, não pode se precipitar na sua palavra, na nossa atitude, na nossa forma de pensar ou forma de compreender, porque cada um, irmãos amados, tem uma vocação, cada um tem uma habilidade, e o dever, como nós estamos com o corpo que nós lemos hoje, se nós amarmos a Cristo, aleluia, sabe, esse amor que faz com que nós também retribuímos, como diz o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, dizendo assim: andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Isso é a primeira coisa que nós temos que ter: comunhão. E aquele, irmãos amados, que ama, ele sabe perdoar, ele sabe compreender, ele sabe, irmãos amados, como dirigir a palavra àquele que são diferentes. Porque quando falamos em amar, não está dizendo que nós devemos conformar com a procedência ao contrário de uma pessoa, não. Se eu amo, como nós estamos falando aqui que ama, corrige. Aleluia, porque está escrito no capítulo 12, o Pai corrige o que ama e açoita o quê? Porque que tem um filho. Então nós devemos sempre, irmãos amados, estarmos atentos à palavra de Deus, que ela seja para consolo, seja para exortação, que seja para corrigir, para glorificar a Deus, porque Deus aleluia, está ainda contemplando nossos passos, e o Espírito Santo está sempre falando conosco. Não tenho meu seu motivo. Eu te ajudo, eu te esforço na destra da minha justiça, sempre como para nós, 365 vezes no ano. Aleluia. E agora a razão é esta. Então a falta é justamente a atenção pela palavra de Deus, ou o desprezo pelos conselhos de Deus, é a razão que tem muitas vidas raquíticas. Muitas vidas, tudo para ser abençoado, mas tem uma vida completamente contraditória, o que pensa, o que fala, o que crê, porque justamente está entre dois pensamentos. E a palavra de Deus lá no capítulo 1, versículo de Provérbios, versículo 20 e pouco, 23, 40, até quanto assim permaneça a simplicidade e aborrecer seu conhecimento. Sabia fazer o certo e fazer o errado, o que aconteceu entre os dois aqui, os alicerces, que edificou a sua casa sobre a rocha, e o que edificou a sua casa sobre a areia. Entendeu? Então a primeira coisa, aleluia, a primeira coisa que nós precisamos, ouvir a palavra de Deus. Aleluia!
Porque aí que eu falo assim, a Bíblia é para nós ler, crer e obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Quem está compreendendo, não, glória a Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus é para nós ler, crer e obedecer. O assunto muito abordado nesta manhã, que a obediência, aleluia, é a base fundamental para nós aproximarmos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, a justiça de Deus. E o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 9, e no capítulo 2, versículo 1, que está dizendo assim, essas coisas eu vou escrever, aleluia, para que não pequeis. No capítulo 1, versículo 7, já citei, entendeu? O requerimento, como nós devemos, já falando essa manhã, nós, irmãos amados, dois mandamentos. No Antigo Testamento, na dispensação da lei, eram 680 mandamentos, entendeu? 240 para de concílio, para que nós obedecêssemos, entendeu? E 440, tudo é proibição. Hoje, nós 680 mandamentos se tornou em quanto? 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, o próximo é o primeiro. Então, hoje está em paralelo o amor de Deus e o amor do próximo. Porque qual pai que quer que o filho viva em divergência um com o outro? Qual pai que quer, irmãos amados, que a sua família vive justamente em contraditório um com o outro, em atrito, em confusão? Não. Ele quer que nós temos o quê? Uma perfeita união. Aleluia. Temos a carisma um para com o outro, considerando o outro, ajudando o outro. Aleluia. E quando falamos em família, lembramos a igreja que não é diferente, que é uma família. Aleluia. E Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e nós somos o quê? Membro individual. Hoje nós, irmãos amados, como já tem falado quanto estamos desprezando as oportunidades, aleluia, de agradar a Deus, porque não tem nada mais que comove o coração de Deus do que quando nós se mobilizamos e agregamos, aleluia, com intuito para nós enaltecer o nome do Senhor. Se a família, quando reúne, fica feliz, aleluia, do nosso irmão, muito mais é o Papai do céu, aleluia, tem o prazer. Mas aí que vem, irmãos amados, as influências, os empecilhos, as dificuldades, os embaraços, aleluia, as 5 armas que o diabo está usando. Primeiro, embaraço. Segundo, conformismo. Terceiro, comodismo. Quarto, desânimo. E aqui é frieza espiritual. Não dói. Entendeu? E a Bíblia, o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 17? Aleluia. Você, aquele que pode fazer o bem não faz, acontece o quê? Comete pecado. Ainda não vi até hoje para esse lado. São pessoas que podiam estar no culto e faltou o culto porque está desanimado ou cansado. Que podia vir na oração, não veio porque estava cansado, mas o seu documento. Que vinha para a escola dominical e não veio atrás do seu documento. Nem todo argumento será justificado por Deus. E ele peca. Entendeu? Porque próprio nós falamos aqui hoje a respeito da palavra que se nós pecarmos contra Deus tem perdão, se pecar contra o Jesus não tem perdão, mas se pecar com o Espírito Santo não tem perdão. Agora nós conhecemos a palavra de Deus e quantas vezes pecamos contra o Espírito Santo. E nós tem uma coisa muito simples, isso acontece comigo muito, né? Aleluia, talvez você está numa madrugada fria ou cansado, está um negócio e você levanta para orar. Puxa mais o... Não é verdade? Não, estou cansado, não, espera aqui. Até começa a ter horário, então, mas aqui pega o sono dele. Então, você não levanta para orar, não, você espera mais um pouquinho aí. Deve ser o quê? Estamos resistindo ao Espírito Santo. E a palavra diz, não resista ao Espírito Santo, porque é o que está selado para o dia da redenção. Então, se nós resistir, então o quê? Se eu resistir em fazer a vontade de alguém, eu estou sendo obediente. Aleluia. Eu estou agradando ou desagradando? Então, tudo que eu estou agradando a Deus, então traz para nós o quê? A separação da graça de Deus. E quando perdemos a cessa do amor de Deus,
Perdeu a essência, irmãos amados, da oportunidade, do prazer, da alegria, o privilégio de estar junto para adorar a Deus. Sentir o desejo, o prazer, aleluia, de estar sempre na casa do Senhor, como diz o salmista no Salmo de número 100. Servir o Senhor com alegria e apresentar-lhe Ele com cântico. Porque no versículo 3 vai dizer, porque, aleluia, saber que Ele, o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez porção e ovelha do seu pasto. Se nós estamos aqui, porque Ele tem nos abençoado, e nós, aleluia, tem que tomar por base, aleluia, importa as nossas condições, porque tudo, irmãos amados, depende. Quando nós falamos a respeito da coluna, o material que nós temos que pegar para construir a nossa casa. Aleluia! Se nós não tivermos para pegar o material, aí todos nós sabemos fazer, mas quando vamos fazer uma casa, uma presbiteria, vamos aonde? Comprar. Compra hora, porque lá tem tudo. Então, irmãos, quando nós precisamos na nossa casa, vamos aonde? Pedir mais, aleluia! Vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar louvar a Deus, vamos clamar a misericórdia de Deus, vamos pedir ajuda do Espírito Santo, aleluia! Porque Ele nos fortalecer, como diz o apóstolo Paulo, fortalecei o Senhor na força do seu poder. Nunca baixando a cabeça, irmãos amados, aleluia, e levamos por ofensa aquilo que Deus quer de cada um de nós. Aleluia! Então precisamos ter a sensibilidade e a compreensão para reconhecer as nossas limitações e a nossa fragilidade. Então, vamos para, aleluia, a terceira coluna. A terceira coluna, aleluia, a terceira coluna fala o quê? Aleluia, da misericórdia de Deus. A terceira coluna fala o quê? É da paz de Cristo que não dá. A paz de Cristo, irmãos amados, tem a significado. Todos por falamos em paz, irmãos amados, todos querem. Deus sofrer a paz do Senhor. Por isso que Jesus, no capítulo 14, versículo 27, que está dizendo, deixe-vos a paz, minha paz vos dou, não dou como dá, aleluia, não se turbe o coração, nem vos atemorize. Então a paz de Cristo é para aquele que está em profunda comunhão com Deus. E para nós estar em profunda comunhão com Deus, tem algum requisito para que nós façamos a colocação, é justamente que nós precisamos. O que diz o Salmo 34, no versículo 12, no versículo 15? Diz a pergunta é, qual o homem que quer ver longos dias para ver o bem? Então vem o versículo 93, diz, olha, repreende o amigo do mal, seu lado não faz engano, entendeu? Versículo de número 14 está dizendo que, aleluia, aparta-te do mal, faz o bem, procura paz e siga. Então, paz, irmãos amados, nós precisamos de buscar. Então, paz, se nós estivermos na posição, olha a posição. Então, se a paz eu preciso buscar, adiante no mundo tenebroso como nós vivemos, o próprio Jesus Cristo falou isso no capítulo 16, versículo 33, diz, olha, eu tenho dito isso, porque para que mim tenha paz, mas no mundo tem destruição. Então, se nós tivermos, irmãos amados, nós falamos no capítulo, justamente capítulo 2, versículo 12 de Tito, quando falamos que a graça nos ensina que nós renunciamos à impiedade e às concupiscências mundanas, justamente no mundo, estou dizendo que nós temos, irmãos amados, renunciar a essas questões naturais, justamente aquilo que vem, como nós já ouvimos, né, para que venha o quê? Desvirtuar a nossa fé, tirar a nossa atenção do foco verdadeiro para levar a coisa, como diz o Paulo no capítulo 4 de 2 Coríntios, dizendo, não atentando eu pelas coisas que se vê, porque aquilo que nós vemos, irmãos, são temporais, mas aquilo que nós não se vê, essa só é eterna. Então nós precisamos que crer, irmãos amados, na fé, na palavra de Deus, aleluia, ter fé, como está escrito no capítulo 11, e o versículo 6 de Hebreus, dizendo que aquele que aproxima de Deus, precisa fazer o quê? Creia que Ele existe, aleluia. Então, se eu creio, mas não obedece. Glória a Deus, esse material está edificado. Então, isso que nós precisamos justamente ver a colocação justamente do salmista, do Salmo 91, versículo 14. O que está dizendo? Aleluia, porque tão esclarecidamente me amou,
Aleluia. Conheci o meu nome. Isso o quê? Eu colocarei no alto retiro. Então está dizendo, quando nós amamos a Cristo, entendeu? Obedecendo a sua palavra, Ele tira lá da posição atormentada, aflita, angustiada, aleluia, que está dominado pelo pecado, o pecado que corrói, traz aflição, quietação, forte compreensão, impaciência, é uma série de mazelas que vem escravizar. É justamente, irmãos amados, a nossa situação, que passa a ver uma vida completamente angustiada, aleluia, e coloca numa posição de destaque. Quando fala em retiro, está falando uma posição de destaque, aleluia, porque nós conhecemos o seu nome e valorizamos a sua palavra, e Ele coloca sempre numa posição de destaque. Por quê? Essa posição de destaque é justamente, irmãos amados, como está no Salmo 91, versículo de número 1, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra traz para nós o refrigério. Mas aquele que nós estivermos dentro do limite que Deus nos colocou, aleluia. Então todos nós, irmãos amados, temos limite, aleluia, porque nós não podemos de maneira nenhuma ter que compreender que nada para Deus é por obrigação, aleluia, nada para Deus é com obrigação, não. Tudo para Deus, irmãos amados, é um cumprimento de dever. Se eu, aleluia, ouvir a voz de Deus e crescivelmente eu tenho a primeiro passo da minha vida de ser submisso à palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus e ter a minha alta repreensão. Não obedecendo, então Deus também não tem compromisso com isso. É por isso que, lá no capítulo 8, versículo 17 de Provérbios, como é que está escrito? Aleluia. Provérbios capítulo 8, versículo 17, como está escrito? Eu amo quem me ama, quem me busca, me achará. Aleluia. Então, não é por favor. Se eu plantei, vou colher. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu amo a Deus, também Ele me ama. Se eu não amo a Deus, também não está me odiando. Deixa eu à vontade. Amém? Aleluia. Então vamos falar sobre vamos antecipar mais um pouco aqui, né? Vamos falar agora direto, irmãos amados, comentar mesmo um pouquinho. A coluna número 5 fala aqui do amor. Vê as condições, irmãos amados, quando fala do amor de Cristo para nós. Se nós lemos lá no capítulo, João capítulo, Evangelho segundo João capítulo 17, no versículo 23, ele está dizendo, no versículo 22, ele está pedindo a Deus, aí ele dizendo, Pai, assim como nós somos um, rogo para que eles sejam um como nós, para que, aleluia, o mundo sabe que tu me enviaste. Então está dizendo que a mesma harmonia que ele tem com o Pai, aleluia, também tem conosco. Que ele seja, irmãos amados, que ele esteja completamente em nós, que a nossa vida seja direcionada pela bondade e misericórdia de Deus, para que nós alcançamos um testemunho que agrada aquele ou vem trazer a admiração àquele que nos observa. Isso aí é o plano de Cristo para cada um de nós. A vontade de Deus para cada um de nós, que nós sejamos igual o Pai e o Filho. Olha, a harmonia, tudo que Jesus ia fazer, ele pedia justamente a direção. Então, todo ele quer que nós sejamos assim. O valor que nós temos, esse amor é incomparável de Cristo para cada um de nós. E aí nós lemos hoje, repetimos uma vez, olha, se me amares, guardarei os mandamentos. Será que nós estamos amando mesmo? Não. Amém? Aleluia, tem que estar entendendo aí, então glória a Deus. Aleluia. Será que nós amamos a Cristo como Ele nos ama? Paramos, refletimos se nós estamos retribuindo. Aleluia. Coluna de número 6 fala do ser de Jesus. O que é o ser? O que Jesus é? O que é Jesus? Quem é Jesus? O que é Jesus? Está escrito no capítulo 14, versículo 6, né? Deixa eu falar. O que é? Que Jesus é? Oh, maravilha.
aqui, né? Vamos ler no 1 João capítulo 5, verso 7. Vamos ler. Aleluia. Está dizendo o quê? 3 que testificam no céu: Pai, a palavra e o Espírito Santo. Você dizer o quê? O que Jesus é? São 3 que testificam no céu: Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então, Cristo é a palavra humanizada. É por isso que ele disse lá no capítulo 14, verso 16: eu sou o caminho. Entendeu? Eu sou o caminho, que esta palavra te conduz à vida eterna. Entendeu? Ele está dizendo: eu sou o caminho, a verdade. Entendeu? E a verdade, o que é a verdade? Ele é a verdade. Porque eu sou o caminho para seguir por fé. Eu sou a verdade para conhecer o amor. Eu sou a vida, porque somente através desse prosseguimento vamos alcançar a vida eterna. Amém? Aleluia. Porque Jesus não sabe o que é Jesus. Aleluia. Então, todos nós, irmãos amados, tem que estar bem conscientizado o que a Bíblia, irmãos amados, é um tesouro para nós. É igualado toda a questão em ordem a respeito da nossa vida espiritual, nós encontramos nesse livro sagrado. Amém? Aleluia. Justamente a 7ª coluna. A 7ª coluna. É justamente fala o quê? Do poder de Cristo. 7ª coluna pode ser do poder de Deus. No capítulo 3 de Filipenses, no versículo 10, ele pode estar dizendo, o que Paulo está dizendo para cada um de nós? Aleluia. Para conhecer a virtude da sua ressurreição. Entendeu? E o conhecimento das aflições do poder da morte de Cristo. O versículo parece que está assim meio difícil de entender, né? Mas é resultado. E o objetivo dos milagres operados por Cristo. Então ele provando o seu grande poder, que todas as vidas, como ele orou, a pessoa restaurou a vida, entendeu? Eliseu orou, a pessoa restaurou a vida, Lázaro foi restaurado a vida, mas o poder de ressuscitar, se a primícia dos que dormem está de meio, só Cristo teve esse poder para vencer a morte, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer todas o império do mal, vencer o diabo, entendeu? Foi o único que, por isso, lá no capítulo 28, versículo 19, o versículo 20, de Mateus, depois da sua ressurreição, chegou para dizer: todo o poder do céu e da terra foi entregue para o meu Pai. O único, todo poderoso é Cristo. Aleluia. Então esse poder, irmãos amados, é um poder supereterno. É um poder que é da eternidade, é verdade, atualmente através da sua palavra, ou através de Cristo, que o mundo foi criado. Aleluia. Então é por isso que nós temos que saber o valor justamente da ressurreição de Cristo. A nossa vitória não está na crucificação, a nossa vitória está na ressurreição, porque muitos outros fez a obra, está no negócio, mas Cristo foi o único que foi crucificado, entendeu? Pregou a palavra, viveu a palavra, ensinou a palavra, foi morto e ressuscitou, está direito. Nenhum grande Deus se levantou. Aleluia, mas morreu, está lá, mas Cristo, ele, o mestre por excelência, ele morreu, a Bíblia fala que ele morreu, foi sepultado, mas no terceiro dia ele venceu a morte, o inferno, e diz o apóstolo Pedro, lá no capítulo 3, versículo 19, parece, lá no 1 Pedro, que ele desceu às partes mais baixas, pregando os espíritos que estavam em prisão. Judas, no versículo 6, diz que aquele que estava guardado em prisão, nas trevas de prisão, que os anjos que desobedeceram lá, ele foi pregou lá no mais baixo da terra. Então, ele tinha um poder incalculável que não temos como nós falar. Mas tudo isso, essa vitória, está na sua ressurreição. Então nós podemos falar ao dia que o Senhor que nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso, venceu o vento, venceu o mal, venceu a tempestade, venceu o pecado, venceu a carne, venceu tudo, aleluia. Ele é o vencedor por excelência. E nós devemos ser glorificados. Oh, aleluia.
Este é o poder de Deus sobre a nossa vida. Então nós devemos sempre, irmãos amados, valorizar essa posição e sempre, irmãos amados, saber que nós precisamos desse material para a nossa casa estar bem alicerçada, bem segura, bem colocada, aleluia, porque é resultado. Como nós falamos, vamos falar, irmãos amados, mais uma coluna aqui na terra, tem a oitava coluna. Então, fala o quê? Sobre fidelidade. Fala sobre fidelidade, é a sinceridade e o amor. Não expressão desta material. Fidelidade, sinceridade e amor. Por isso, no Salmo 101, e o versículo 6 diz: os meus olhos procurarão o céu e a terra para que estejam comigo. Os que andam em caminho reto, este me seguirá. Aleluia. Então nós precisamos, irmãos amados, aqui que falamos, entendeu? A salvação direito a todos, mas tem as suas exigências. E essa exigência, irmãos amados, aleluia, quando Jesus lá no capítulo 11, versículo 29, está dizendo, entendeu? Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, entendeu? E o versículo está 30, está dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando nós lemos lá no capítulo 5, nós vemos o jugo do nosso natural, 16 fardos colocado justamente sobre a ombro daquele que anda em caminho diferente da bênção de Deus. Entendeu? Mas quando nós pegamos, abraçando a fé, ele transforma esses 16 jugos fardos em 9 fardos. Então, se nós vamos ler, então, esse coloca sobre nós é fidelidade, é mansidão, é fé, é paz, é alegria. Isso é o jugo que Deus dá para nós carregarmos. E é difícil? Não. É difícil só nós buscar. Porque o certo pregador pregou o seu irmão. Deus sabe a minha necessidade. Pois ele é onisciente. Ele sabe que precisa, sabe cada um de nós que nós precisamos. Mas uma coisa não sai, não, nós temos que buscar. Aleluia. Porque seria também, né? Tem uma coisa, né? Aleluia. A pessoa dá tudo e vem trazer. Isso é muito incoerente, né? Não é verdade? Então, irmãos amados, a primeira coisa, vê que Deus não chamou José, entendeu? Dando aquela grande recompensa para José. Qual foi a primeira palavra que ele falou para José? Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Aí serei contigo. Se eu não quiser, irmãos amados, pensa para quem quer. Se eu quero ser abençoado, então o que tem que fazer? Buscar a minha bênção. Como buscar? Eu sei. Eu tenho que saber, eu tenho inteligência de saber o que eu preciso. Aleluia. Então eu não vou cruzar meus braços e dizer assim, eu quero ser cheio do teu poder. Senhor, eu quero, aí nunca ora, nunca faz um propósito com Deus. Aleluia. Nunca dedicam a vida um passo a mais para agradar a Deus. Sempre tem uma desculpa e as suas justificativas. Ele continua. Passa um dia, passa 2, uns anos, 10 anos, 20 anos, a coisa continua. Vamos, irmãos amados, a vida depende de cada um de nós. Nós temos um relato lá no capítulo, parece no capítulo 7 de Lucas, né? Com o relato da grande pesca, que Jesus ensinando, estava lá o barco de Pedro, estava no gosto, então Pedro passam os dois do barco, entrando no barco, pregou, disse: agora vamos lança o barco. Não, senhor, trabalhando a noite toda e nada apanhamos. Pedro, afasta um pouco mais do meio do mar e lança a rede. Então, senhor, pela tua palavra, lança a rede. Entendeu? Tem outro texto que se lança à tua direita, que certamente está lançando à esquerda, lança à tua direita. Então, quando lançaram a rede, para o quê? 150 grandes, enormes peixes. Aleluia. A rede se encheu tanto, aleluia, que até o barco se encheu, o barco encheu dos outros juntos, e todos glorificaram os grandes milagres. Então, muitas vezes, irmãos amados, nós temos a nossa meta de pensar, o nosso jeito de pensar, a nossa vida, mas a coisa não está dando certo, então vamos mudar. Sim ou não? Eu vou insistir naquilo, até que fazer hoje, amanhã, depois, não vejo nada. Muda. Aleluia. Porque Deus só vai me abençoar se eu quiser ser abençoado. Aleluia. Deus só vai me mudar se eu quiser mudar. Aleluia. Não, eu fui criado com livre-arbítrio. Eu tenho opção de escolha de fazer o que eu quero. Se
do céu, uma coisa fez o quê? Aleluia, anunciar a sua palavra. Isso, se nós ouvirmos. Muito bem. Então, observando sobre essa posição, irmãos amados, dentro do material, para que nós adquirimos esse material e construímos a nossa casa, entendeu? Sobre a rocha, com o material que usamos para a coluna, então a nossa casa, o que está bem edificada. E a casa dentro dessa coluna, aleluia, pode vir o vendaval, pode vir o combater de muitas águas, nada vai acontecer, porque essa casa está o quê? Segura. Está com boa sustentação nas colunas, o alicerce, aleluia. Mas aquele ouve a palavra de Deus e não o pratica, aí vem o Senhor edificar a sua casa sobre ele. Porque ele prega, ele canta, mas não obedece. Na primeira vendaval que vem, e antes de começar o vento, ele já está caindo. Só uma misericórdia de Deus, né? Que Deus o ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Aleluia. Vamos tomar posse da palavra de Deus. Momento mais precioso para nós. Quando nós estamos, irmãos amados, lendo a Bíblia, se nós formos falar de material hoje, para a sustentação da nossa casa espiritual, entendeu? Temos 31 mil promessas para cada um de nós, para sejamos bem sucedidos. Agora a pergunta, por que, aleluia, é feita por muitos? Porque Deus é tão bom e tem tanta pessoa sofrendo. Qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Porque Deus é tão bom e tem tanta pessoa sofrendo. Porque não quer vir a Ele. Porque não quer vir a Ele. Aleluia. Diz que aquele vem a mim, de maneira nenhuma não sair fora. Aleluia. Vem com a casca, vem com tudo, Ele limpa, nos purifica. Aleluia. Porque, irmãos amados, lá no capítulo 2 de Atos Apóstolos, quando eu estava ali reunido na obediência à palavra, para receber a promessa do alto, que a primeira coisa, o Espírito Santo veio o quê? Como que? Um vento que impactou toda a casa, impetuoso, moveu toda a casa. Aleluia. E depois o quê? Eles contemplaram, entendeu? É uma língua como de fogo. Aleluia. Por quê? Então, a primeira coisa, a obra de Espírito Santo da regeneração em nossa vida, que o vento, ele limpa e refrigera. Obra do Espírito Santo na nossa vida. Por que fogo? O fogo ilumina e purifica. A água lava, mas que purifica nosso pecado é o sangue de Cristo. Amém? Por isso que o apóstolo volta a dizer, se nós andamos na luz, como ele está na luz, está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo purifica todo o pecado. Então a palavra que traz esclarecimento lava do nosso pecado. Mas agora nós temos que valorizar o valor, aleluia, que o valor, o preço desse sangue para nos colocar aqui. Amém? Que Deus abençoe.